Dia, pessoal, estamos aqui iniciando mais uma aula de biologia, certo? A quarta aula, então eu espero ser breve com vocês, porque a gente só tem 15 minutos para conversar, né? Mas a gente vai ter tempo para conversar lá nas outras plataformas, certo? Qualquer dúvida, pessoal, me deixe lá no privado, no Google Classroom, né? No WhatsApp mesmo, lá no grupo, que a gente vai tirando as dúvidas, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu espero que vocês primeiramente estejam bem, né? Estejam confortáveis, todo mundo sadio na casa de vocês, certo? Mas vamos começar nossas aulas porque a gente tem pouco tempo, ok? Então vamos lá começando. Então essa aula hoje para os terceiros, né, que estão se preparando para o Enem, então vamos prestar atenção aqui. Então a aula é número 4, capítulo 8, cromossomos sexuais e seus genes, das páginas 97 a 107, certo? Então acompanhe pelo livro. O que a gente vai ver hoje? A herança e os genes nos cromossomos sexuais. Aí tem toda uma tabelinha aqui mostrando o que a gente vai ver hoje, certo? Então continuando aqui, porque eu não posso perder tempo. Hoje a gente vai falar dessa herança genética, certo? Então nós temos aqui, deixa eu arrumar aqui o celular, pessoal. Nós temos aqui, os genes estão no cromossomo. Então, o que é gene, primeiramente? A gente já viu nos outros vídeos, aulas anteriores, que fala que gene é o que? A herança que a gente herda da nossa família, né? Então é aquela herança genética que vem de pais para filhos, que traz as suas características, o formato da tua boca, da tua pele, dos teus olhos, a cor do teu cabelo. Isso são genes. Então eles são as configurações genéticas que a gente herda dos nossos familiares e vai levando para frente, né? Aí os autossomos são o quê? Pares totalmente de cromossomos homólogos. Nós temos cromossomos que podem ser chamados de autossomos. O que são os autossomos? São aqueles que levam a herança genética, certo? E os cromossomos sexuais são aqueles que vão definir o sexo da pessoa, no caso do ser humano. Ok? Então, cromossomos homólogos, eles podem ser representados por XX, como por exemplo, lá na mulher, ela é representada por X. Nos homens, pode ser cromossomos diferentes entre si, são chamados heterocromossomos. A palavra hétero vem de diferente, certo? Então, pode ser representado por X e Y. Quem determina o sexo, no caso, são os homens, né? Nos seres humanos, ok? Então vamos passar para frente. Qualquer dúvida vocês vão me contatando e me chamando pelas redes sociais. Aí eu fiz um quadro de Punnett, que a gente já tinha visto nas aulas passadas, né? Então o quadro de Punnett, ele mostra como é que ocorre essa mistura de caracteres, né? Então nós temos um sequenciamento genético e nesse sequenciamento genético a gente tem essa mistura de caracteres. Então eu peguei aqui uma mãe híbrida, né? Por que eu chamo ela híbrida? Porque ela tem tanto alelo azão como azinho, que é dominante e recessivo. E pegamos também um pai híbrido, que também tem tanto alelo dominante como recessivo. Quando a gente faz essa mistura, na primeira lei de Mendel, né, desses caracteres, então a gente foi pegando um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Nós temos uma herança chamada autossômica, se distribui igualmente entre os sexos. Aí como é que se dá? Nós temos um pai, uma orelha livre, de lóbulo livre. Quando ele fala lóbulo, essa parte da orelha, se está preso e se está solto. Então no caso aqui, lóbulo livre, né? Azão é lóbulo livre, orelha solta. No caso aqui é de característica dominante, porque sempre o dominante sobressai. Então nós temos duas misturas híbridas, azão e azinho, e uma dominante, para um lobo aderente, que no caso aqui é presa essa parte da orelha, né? Ela não tem essa bifurcação. Então ela é uma pessoa recessiva totalmente, certo?
Quem não entendeu o quadro de Punnett pode voltar aquelas aulas passadas que eu já falei sobre isso, certo? Então lá na plataforma do Google Classroom, ok? Então vamos dar uma continuidade aos nossos estudos. Aí eu trouxe para vocês também um esquema de rosto. Dominante é tudo aquilo que sobressai. A maioria das pessoas tem características dominantes. Os recessivos só aparecem quando há junção com outros alelos recessivos, né? Tendo só informação recessiva. Que eu até falei, recessivo pode ser o quê? Cores claras, pele clara, olhos claros. Dominante, pele escura, cabelo escuro, olhos escuros. E aqui tem também dos formatos, do rosto, da orelha, como a gente estava vendo ali no slide passado, por exemplo, dominante, forma do rosto. Quando é oval, é dominante. Quando é quadrado, é recessivo. O queixo, quando ele não tem furo no queixo, é dominante. Quando ele tem um furinho no queixo, é porque a característica recessiva se manifestou. Bico de viúva, que é essa, que dá esse formato aqui na cabeça, no caso. Presente é dominante, né? No caso, ausente é recessivo, quando ele não tem essa pequena bifurcação entre os cabelos, formando o bico de viúva, né? Então, recessivo e dominante, ok? Acho que está dando para compreender. Qualquer dúvida pode me chamar lá na plataforma. Aí eu botei esse esquema aqui porque é fácil, né, da gente entender. A herança genética é o quê? É todo aquele material, é toda aquela leitura de informação que é transcrita e se manifestada no teu corpo, na tua forma, no teu jeito de ser fisicamente, certo? Porque tu é uma herança genética dos teus pais, certo? Aí ela vem dessa herança autossômica. O que é autossômica? São lá as configurações dos genes que vai dando a tua característica física. É influenciada pelo sexo, né? Então, o sexo pode influenciar, por exemplo, a mulher. Ela tem a característica XX. O homem, ele tem a característica XY. O Y influencia, no caso do ser humano, desculpem pela tosse, pessoal, é por causa do ventilador. O Y, ele se manifesta, né, no caso aqui, dando origem ao sexo masculino. Quando é só X que se manifesta, só dá o sexo feminino. Né? Até fiz uma brincadeira. Nascer entre homens e mulheres, 75% da tendência é nascer mulheres e 25% homens, quando eles não são dominantes, né? Então, quando tem a influência sexual, há uma condição maior de nascer mulher do que homem, certo? Devido aos alelos, certo? Mas quem determina o sexo nos seres humanos é o homem, certo? Pode estar influenciada pelo sexo, né? Ligada também ao sexo, nesse caso, e restrita ao sexo, né? Então o Y vai determinar nascer homem, né? Então pode estar assim. Aí vamos continuar. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Aí nós temos uma tabela que eu trouxe de sexagem, né? Como é que se dá esses cruzamentos pela herança de sexagem, né? Então nós temos aqui o homem representado, homem e mulher, XY homem, XX mulher. Heterogamético, quer dizer, ele corresponde a XY, por isso que é hétero, porque é diferente. E homogamético, a mulher, porque é representado por XX. E quem é? Os mamíferos. Quem são os mamíferos? Todos os animais que mamam, como porco, vaca, nós, né? Aí nós temos aqui dos insetos. Os insetos são representados por X0, aí tem gente que acha que é XO, né? A respeito também, mas se lembrem. E o XO, que representa o homem, ele é heterogamético. E o XX representa o homogamético, certo? Então são os insetos.
E nos animais como aves, são representados pelo sistema ZW e ZZ. Né? ZW para o homem, ZZ para a mulher. Então, são nas aves, né? Aí nós temos haplo e diploide. O que é haplo? Né? Então, no caso aqui, haploide são aqueles que têm material genético, um único material genético numa célula. Por exemplo, eu tenho um azão. Então, eu posso dizer que essa célula é o quê? Haploide. Diploide é quando eu tenho dois materiais genéticos, o azão e um B. Então, eu posso dizer que essa célula é diploide. Himenópteros, né? No caso aqui está ligado à divisão das classes desses animais, certo? Então, continuando aqui, passando. Ixi, eu estava voltando, vamos para frente. Aí vamos lá. Algumas sexagens, pessoal, vem também por influência ambiental, pela temperatura, pela condição hormonal que é fabricada. Então também influencia isso. Não é só o fator do sexo, mas também da temperatura. Por exemplo, com os animais, tartarugas, né? Quando dá 26 graus para a tartaruga. Opa, desculpe aí, pessoal, que saiu aqui uma mensagem, deixa eu apagar. Aí, quando se dá, pessoal, uma temperatura, répteis, temperatura, por exemplo, 26 graus, pode nascer machos. Se tiver acima de 27 graus e meio, pode nascer fêmeas na tartaruga. Acima de 30, aí pode causar esterilidade. Esterilidade é quando não nasce nada. Então isso daí já foi feito um estudo. Tem até um filmezinho muito legal falando sobre as Ilhas Galápagos do Fantástico. Vocês podem até procurar no YouTube, que ele mostra esse processo de fertilização em animais. Então a temperatura também vai influenciar na herança do sexo. E os hormônios também. Por exemplo, a fabricação de mais testosterona, progesterona, isso influencia também no desenvolvimento sexual. No caso dos seres humanos e dos animais também, certo? Ok? Então vamos passar para o próximo. Aí nos cromossomos sexuais humanos, nós temos aqui os alelos, né? Que eu até falei para vocês. Esses alelos, eles têm uma região que pode ser não homóloga, onde se tem um sequenciamento genético A, B, ou C. E nós temos a região homóloga, onde fica exclusivamente aquele cromossomo sexual que vai determinar no caso, o sexo das pessoas, como o Y, né, que determina o sexo masculino. Então tem a região não homóloga e a região homóloga, certo? Então aí é nos cromossomos sexuais humanos. Continuando, é que eu estou voltando direto, né, meu povo? Mas vamos passar para frente. Aí para entender um pouquinho mais, deixa eu apagar aqui. Nós temos a herança dos genes e cromossomos sexuais. A herança ligada ao sexo é o X, né? Então, tanto tem X na mulher, como também tem X no homem. Então, mulher e homem. Mas a herança restrita é aquela que define o sexo. Por exemplo, se o homem for dominante em relação à mulher, e esse Y vingar, então vai nascer um menino. Mas se ele não for dominante, a tendência é nascer menina, certo? E a herança autossômica influenciada pelo sexo, né? Então, a junção pode também influenciar a questão dos nascimentos, certo? Então,
Continuando para frente. Deixa eu colocar aqui. Aí nessa daqui, eu até falei já uma vez sobre isso. O homem e a mulher, eles têm quantos pares de cromossomos? 46 pares de cromossomos. E desses 46 pares, 23 pares são autossomos, então são auto, e 2 pares são cromossomos sexuais, que vai definir o sexo. Certo, pessoal? Quando eu falo sexo homogamético, é quando eu tenho o quê? Homo vem de igual. Então, XX, né, igual, é homogamético. Heterogamético é o quê? XY, ele é diferente. Então, é heterogamético. Certo? Mas lembrando, nós temos 44. Aí, no total, nós temos 46 pares de cromossomos. Aí, lembrando que aqui eu fiz a divisão entre homem e mulher. Mas aí, por exemplo, se eu pegar só um deles com 46 pares, 44 são autossomos e 2 pares são cromossomos sexuais. Não é 23 pares, aqui 23 é se fosse dividido. A metade disso, que eu quis dizer assim, só para desenrolar aqui, que quando o homem produz o espermatozoide, ele libera 23 pares de cromossomos. E a mulher, quando libera o óvulo, ela também libera os 23 pares dela, certo? Então, no caso aí, esses 23 pares, quando se junta, a chamada fecundação. E na fecundação se torna quantos pares? Quando se junta a fecundação, a entrada do espermatozoide com o óvulo, 46 pares. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque a gente tem que sintetizar, né, meu povo? Então, por hoje é só, certo? Então, eu agradeço a vocês. Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu acho que eu já estou extrapolando no vídeo, mas eu vou ser breve. Pessoal, curtam lá, façam comentário, porque a presença vai ser de acordo com os comentários que vocês fizerem, certo? Qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar. Privado, WhatsApp, Google Classroom e agora o Google Meet também. Podem me procurar, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e até uma próxima aula.